Se tem um problema que eu sei que muita gente já passou, vai passar ou até tá passando, é sinal de Wi-Fi. Eu mesmo tenho esse problema aqui em casa porque o roteador da internet fica aqui no meu quarto, enquanto o estúdio que eu uso para gravar fica do outro lado do quintal, em uma outra casa. E acaba que o sinal lá é praticamente inexistente. E é sério, sempre que eu vou gravar um vídeo eu passo raiva porque eu não consigo abrir quase nada na internet por lá. E aí que entram em cena os roteadores que eu vou mostrar hoje, os Multilaser Mesh Cosmo. E esses roteadores utilizam uma tecnologia nova para muita gente, mas que promete resolver o problema de sinal numa cobertura de até 200 metros quadrados, ou seja, mais do que o suficiente para muitas casas normais. E olha, eu disse que ele promete, mas eu já vou dar um spoiler e dizer que ele resolveu o problema aqui em casa. Então vamos pro vídeo que eu vou explicar tudo para vocês. Primeiramente, foi o próprio Multilaser que mandou esses roteadores para mim para que eu testasse e desse a minha própria opinião. Aliás, não só desses roteadores, mas também de um outro que vai ficar para outro vídeo. Então eu gostaria de agradecer a Multilaser tanto pela oportunidade quanto pela confiança. E como sempre, o primeiro link aqui na descrição vai te levar direto para a loja para comprar um conjunto de 2 roteadores desses. Eu já vou explicar por quê, que são 2. Primeiramente, a embalagem do kit é bem simples, tanto no visual quanto no conteúdo. Destaque vai para os 7 anos de garantia que tem estampado ali na caixa. E dentro vem os 2 roteadores, os cabos necessários de força e de rede e também um guiazinho de conexão. E os roteadores em si são lindos e muito discretos, tem esse detalhe legal na parte de cima e também eles fogem daquele visual achatado de roteadores. Ah, e como vocês podem ver, ele não tem nenhuma antena externa, mas eu particularmente não vi problema nisso, já que aqui o sinal ficou ótimo. Vale mencionar também que se você quiser prender ele na parede como algumas pessoas fazem, ele na parte de baixo tem aquele encaixe para parafuso. E quanto à conexão dele, foi absurdamente simples. Eu só precisei colocar o roteador na tomada, pegar o cabo de rede que veio na caixa junto, plugar no roteador na entrada escrito WAN e também no modem. E no caso, aquela outra entrada chamada LAN no roteador é para caso você queira colocar algum computador direto no cabo. E isso funciona tanto no que está conectado no modem quanto que está recebendo sinal em outro cômodo. Depois disso, eu baixei o aplicativo dele chamado Cosmo e só segui as instruções. Ele primeiro manda você conectar direto na rede criada pelo próprio roteador de quando você liga, e aí todas as informações necessárias, como o nome da rede e a senha da rede criada pelo roteador automaticamente estão na parte de baixo dele, só você olhar ali que tem tudo anotado. E aqui eu só precisei religar o modem para que ele detectasse automaticamente o tipo de internet que eu tinha, que no caso é o de IP dinâmico. E é basicamente isso, depois eu só configurei o nome e a senha da rede nova, e aí ele perguntou se eu queria adicionar um outro roteador, eu disse que sim, coloquei o roteador na tomada com o sinal, e foi tudo de forma bem simples e bem intuitiva. Caso vocês não tenham entendido por que esses roteadores são assim e por que eles são 2 roteadores, eu vou explicar agora. E não necessariamente precisam ser 2, pode ser 1 ou até 6 dispositivos na mesma rede. Isso acontece porque os roteadores Mesh Cosmo, como o próprio nome diz, são roteadores com a tecnologia Mesh. E o que é essa tecnologia? E eu vou ser o mais simples possível para que todo mundo consiga entender, sem entrar muito em termos técnicos, mas mesh significa malha em inglês, e é basicamente assim que funciona a rede. Uma malha é um conjunto de nós formados por várias linhas que se cruzam, e no nosso caso, são roteadores que se comunicam. Pois bem, numa rede mesh existe um roteador que é o responsável por entregar a internet, que é o que está conectado no modem, enquanto os outros só recebem e repassam o sinal. E é exatamente por isso que essa tecnologia promete entregar o sinal tão longe. E eu sei que tem muita gente que vai ouvir isso e vai pensar, ok, são repetidores. E não. Primeiro que para começar, eu particularmente não sou muito fã de repetidores porque eu acho que eles são um pouco que uma gambiarra, já que o repetidor ele simplesmente pega o sinal assim como o seu celular recebe o sinal e cria uma rede própria. Já a rede mesh ela tem ali uma tecnologia de comunicação própria entre os roteadores, e assim eles conseguem coordenar a conexão dos dispositivos e isso tudo em uma única rede. Isso significa que numa rede mesh você nunca vai ter que trocar de rede, já que ela sempre vai estar conectada na que tiver maior sinal. Eu consigo até dar um exemplo bem comum da diferença que faz uma rede mesh com um repetidor. Vamos então imaginar essa casa que vocês estão vendo aí. Um caso comum é usar o modem da NET como a rede principal, digamos que o nome seja rede 1, já que muita gente só instala a internet e deixa assim mesmo, direto do modem da própria operadora. E aí, como o sinal da rede 1 não chega na casa inteira, inclusive isso acontece também muito em casa de 2 andares ou 3 andares, a pessoa vai e coloca um repetidor no meio do caminho, para pegar o sinal e repassar um pouco mais longe. E aí, no caso, esse repetidor cria uma rede que vamos chamar de rede 2. E a questão é, se você estiver lá com seu celular na sala,
o seu celular vai estar conectado na rede 1. E à medida que você vai para longe, o sinal dessa rede 1 começa a cair, mas o celular não faz a troca sozinho. E não importa que você esteja perto da rede 2, se o seu celular não detectar de fato que você perdeu o sinal da rede 1, ele não vai desconectar e conectar na rede 2. Então você ou vai continuar conectado na rede com pouco sinal, mas que teoricamente ainda existe o sinal, ou você vai ter que mudar manualmente. E aí tem muita gente que acaba colocando o nome das duas redes iguais na esperança de que o celular troque sozinho de rede. Apesar de terem o mesmo nome, ainda são redes diferentes e o seu celular só vai conectar em uma quando perder o sinal da outra. E eu mesmo já passei muito problema em casa de amigos que tem casa de 2 andares, porque muitas vezes tem roteador já que o sinal não chega no outro andar e sempre tem que ficar trocando manualmente para ter a melhor conexão. E com a rede mesh, você simplesmente anda pela casa naturalmente, que ele vai trocando de roteador para roteador, escolhendo sempre o melhor sinal. Que nem vocês estão vendo aí na tela, onde tem 4 canais de conexão, sendo que é um canal de 2.4 e um canal de 5 GHz para cada roteador. E aí ele está sempre conectado no roteador ali que tem o melhor sinal. E aí é por isso que o kit básico já tem 2 roteadores. Você pode comprar mais depois para elevar ainda mais o sinal da internet. Aqui na minha casa, por exemplo, no portão lá da frente já não tem quase sinal nenhum. Então o ideal seria eu adquirir mais um Cosmo Mesh para colocar ali um pouco mais perto. Sendo que, na verdade, com nenhum roteador isso seria possível de forma tão fácil. Indo então para a interface do aplicativo, e ali clicando no roteador você vê um monte de informação técnica, mas o legal é que você pode ali mudar a localização para identificar ele um pouco mais fácil. No caso aqui eu coloquei um no quarto e um no estúdio, dá para entender qual que é qual. Eu aproveitei e fiz o login no aplicativo para que eu pudesse mexer na rede mesmo não estando conectado nela. Então se eu precisar mexer nela na rua, por exemplo, eu vou poder. De resto, lá em configurações você pode ali configurar o Wi-Fi, o nome, a senha. Você também pode ligar uma rede de visitantes, o que é bem legal. Assim você não precisa passar a sua senha para todo mundo que chega na sua casa e precisa usar o Wi-Fi. Você tem uma senha ali provisória só para visitante que você pode mudar, pode desligar e tudo mais. Você também pode ativar o controle de paz, caso você tenha filho e queira controlar ali um pouco do uso da internet dele. Você também pode ativar ali o QoS, que é o Quality of Service, que basicamente dá uma preferência para os dispositivos que estão jogando, assistindo alguma coisa em streaming, e é muito útil para quem não tem internet muito potente e acaba tendo que dividir com outras pessoas. E caso você também precise, tem como você mudar o tal modo de internet que ele detectou lá no início do programa. E nesse menu tem até uma opção nova que não tinha no início, que é a opção de ponte, modo bridge, que é inclusive que eu estou utilizando atualmente e permite que você utilize o roteador mesh como um ponto de acesso de um outro roteador. Aqui no caso eu estou ligando ele no outro roteador que a própria Multilaser também me mandou. Assim, apesar de serem 2 redes diferentes, elas compartilham ali algumas informações. E aí, passando rapidamente pelas outras opções que não são tão importantes de explicar, eu sugiro ativar o módulo de roaming rápido, que ele basicamente troca mais rápido a internet entre os roteadores, e só dispositivos muito antigos não suportam, então eu acho que para a maioria das pessoas não tem problema. E aí tem essas outras opções que vocês estão vendo na tela, que são até opções comuns de roteadores, mas uma que eu achei bem interessante foi a opção de você desativar temporariamente a rede 5 GHz. Assim, por 30 minutos, a sua rede só funciona em 2.4 GHz. Isso é ótimo porque muitos dispositivos inteligentes só funcionam na rede 2.4 GHz. E aí, se não tiver como diferenciar as 2 redes, na hora de configurar a primeira vez cada dispositivo, é horrível. E lembrando também que todo o controle do roteador é feito pelo aplicativo, já que esse roteador não suporta a interface web. Então aquela interface que você tem que digitar o IP do roteador lá no navegador do computador não existe. E eu na verdade não me importei tanto, porque a maioria das opções que eu costumo ver estão ali no aplicativo, mas eu sei que muita gente sente falta. Mas finalmente então, vamos para o que interessa de fato, que é o sinal e a velocidade que eu consegui aqui na minha casa. E eu preciso começar falando que esse roteador só suporta internet de até 100 MB. E no caso a minha internet é de 250 MB e o roteador não suporta ela toda. E é por isso que eu uso esse roteador ligado em modo grid no outro roteador que a Multilaser mandou, que é um roteador Gigabit, que vai ter um vídeo só para ele depois. Esse roteador suporta toda a minha internet, mas ele ainda não faz milagre. Apesar do sinal dele ser melhor lá no estúdio do que o roteador da Xiaomi que eu usava, ainda não era suficiente para usar de forma confortável. Para efeitos de comparação, enquanto eu falar, eu vou deixar aqui na tela prints dos testes de sinal e velocidade que eu fiz, tanto no meu roteador antigo, no novo Gigabit e também no Mesh.
Primeiro, comparando os números dentro da minha própria casa. No caso aqui, eu escolhi um quarto que está do outro lado da casa, mais ou menos uns 7 metros de distância, com algumas paredes e um banheiro no meio. As redes 2.4G, e aqui eu vou falar G só para não ter que ficar falando gigahertz toda hora, mas elas já estavam chegando com um bom sinal lá no quarto, só que com a velocidade só 10% do total. As redes 5G elas estavam com um bom sinal ainda, com sinal ok, e também com uma boa estabilidade. Uma rede então ficou com cerca de 50% da velocidade total e a outra ficou com cerca de 25%. E é aqui que o Cosmo já começa a surpreender, porque apesar dele ter limitação já de base ali de menos de 50% da velocidade total, já que aqui a internet é 250 e ele só vai até 100, o sinal 5G dele estava bom e também estava bem estável, e a velocidade estava batendo 90% do que chega, cerca de 40% do total. E no caso o sinal 2.4G dele estava melhor, entregando 30% da velocidade dele e cerca de 12% da velocidade total da minha internet. Até que então, basicamente o roteador Cosmo Mesh se iguala aos outros. E o resultado, pelo menos para mim, foi bem surpreendente, já que é um roteador sem antena externa, então você já imagina que ele vai ter um sinal pior, só que o resultado tanto do sinal quanto da velocidade para mim foi bom. Mas vamos então olhar os resultados lá do estúdio, que é onde a situação estava crítica. Primeiramente o contexto de onde fica o estúdio, ele fica numa edícula separada por um quintal de mais ou menos uns 7 metros, desde a parede do meu quarto até a parede do estúdio, e aí no total eu diria que tem uns 9,5 metros entre os dois roteadores, sendo que tem uma cozinha ali do lado que eu tenho certeza que influencia bastante no sinal. E os resultados dos outros roteadores, a partir daí é só ladeira abaixo. Antes de tudo, essa é uma situação bem crítica, fica uma distância bem grande e não significa que os roteadores são ruins, eles só não conseguem fazer milagre. Mas os roteadores em 5G, 5 GHz, eles ficaram bem ruins. Primeiro que o roteador da Xiaomi ele nem sequer fez o teste de velocidade, eu tentava rodar o teste e ele falava que não conseguia. E aí na tela vocês vão ver tanto o sinal quanto a velocidade enquanto eu vou falando. E o outro da Multilaser, do Gigabit, ele até ficou um pouco melhor, com uma velocidade usável ali de 32% do total da rede, o que é uma velocidade boa ainda, só que o sinal ele não estava bom e definitivamente também não estava estável. Já no 2.4G as coisas melhoraram um pouquinho. O da Xiaomi ficou ali com o sinal pelo aplicativo marcando como ok, mas que na prática não estava estável, tanto que eu sofri bastante. Enquanto o outro da Multilaser ficou até com um sinal estável, só que com grandes 3% da velocidade total da rede. E aí quando eu coloquei o Mesh que eu fiquei bem surpreso de verdade. Primeiro que o sinal obviamente estava perfeito, e é aqui que entra o que eu falei sobre a tecnologia, já que o conjunto consegue se comunicar de uma forma muito mais eficiente do que faria o meu celular ou o meu notebook. O roteador lá ele consegue captar a internet e repassar de uma forma muito melhor. A velocidade desse roteador então foi: na rede 5G, que é a que eu vou usar de fato porque está no mesmo cômodo, a velocidade variou entre 60% e 90% da velocidade que o roteador pega. E aí fica entre 24% e 36% da velocidade total. E só aí ele já é melhor que a maior velocidade que eu achei antes, só que dessa vez com um sinal bem estável. Isso mostra que apesar dele já ter velocidade ali capada da minha rede de 100 MB, o outro roteador ele perde muito mais velocidade no caminho daqui para o estúdio. E aí na rede 2.4G, que eu só utilizaria com dispositivos inteligentes, então não precisa de uma velocidade absurda, a velocidade ficou por volta de 25% da velocidade total que chega no roteador. E desde o início eu achava que esse roteador Mesh era algo muito caro para uma funcionalidade que não fazia tanta diferença assim, mas com certeza depois de usar esses roteadores da Multilaser, eu mudei 100% da minha visão sobre essa tecnologia. E realmente para mim a única desvantagem é a limitação da velocidade, já que a minha rede tem 250 e o roteador só pega 100. Tanto que se não fosse por isso, eu simplesmente colocaria só esses roteadores e ainda compraria mais um para melhorar o sinal na casa inteira. De qualquer forma, eu ainda mantenho eles para ter a velocidade melhor lá no estúdio, porque eu tinha muita dor de cabeça com isso. E é claro que ainda faltam também algumas características um pouco mais avançadas dos roteadores, como por exemplo o suporte ao IPv6, é claro também a própria interface web, que para muita gente faz falta. Um USB também, porque eu queria muito fazer um servidor de mídia aqui na minha casa e nenhum roteador que eu tenho possui USB para eu conseguir. Mas para mim, com certeza vale o preço desse roteador, porque o custo-benefício que ele dá resolvendo esse problema de sinal vale a pena. E como eu disse no início do vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link para você ir direto para a loja para comprar esse roteador. E lembrando que você clicando no meu link e comprando qualquer coisa ajuda muito a manter o canal.
Enfim, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. O gostei ajuda muito ao YouTube entender que o vídeo é bom e divulgar ele. Meu Instagram tá aqui no cantinho. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações que no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a hackear a NASA usando só uma banana e um teclado. Então acho que é isso. Eu vejo vocês na próxima. Fiquem bem e fui!